quando Jesus fala sobre não julgar o próximo, ele vai colocar uma condicionante. Porque essa medida que você usar para julgar o outro é a mesma que será usada para julgar a você. Isso aqui está lá em Mateus 7, nos versículos 1 e 2. No versículo 3 ele vai dizer: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão? E a gente repara, né? A gente é bom para julgar os outros. Mas, ele continua, não dá conta da viga que está em seu próprio olho. No outro é só um cisco, no seu é uma viga. E sabe qual é essa viga? O julgamento. Ele então vai dizer: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, que está impedindo de você enxergar com clareza. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus está dizendo, você pode ajudar o outro a entender o cisco que está no seu olho, o engano que ele está vivendo, mas primeiro você precisa tirar o olhar de julgamento. Entendendo que todo mundo está no mesmo barco. É descer daquele pedestal que aponta o dedo para quem supostamente estaria abaixo. É disso que Jesus está falando aqui. No 6 ele vai dizer: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Jesus está usando uma analogia, não é? Fazendo aqui uma comparação de cães, porcos, aquelas pessoas que não iam dar o mesmo valor àquele tesouro, aquilo que você queria compartilhar, que é o sagrado. Quando nós vamos lá para Provérbios, olha o que vai dizer. Provérbios 23:9 diz assim: não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não adianta dar conselho, orientar quem não tem ouvidos para ouvir. Olha o que ele vai dizer em Provérbios 9, dos versículos 7 ao 9. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda, pois, o sábio, ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. É disso que Jesus está falando. Nós devemos falar para quem quer ouvir. Nós devemos disciplinar quem está disposto a ser disciplinado. E olha só como é que tudo está ligado. Nos versículos anteriores, Jesus falou sobre o cisco, que nós podemos tirar dos olhos do outro. Tudo em analogia, né? Jesus está falando dos enganos. Porém, aqui no 6 ele vai dizer, só faça isso com quem estiver disposto. Não fique insistindo em tirar o cisco de quem não quer. Então, nós temos que ser seletivos até nessa hora. Vemos alguém no engano? Jesus já ensinou anteriormente. Eu primeiro preciso me desprender de todo tipo de preconceito, de discriminação, de achar que eu sou mais do que aquela pessoa, de querer julgar o outro. A partir daí, eu posso disciplinar, mas quem estiver a fim de ser disciplinado. A gente tem que ter respeito até nessa hora, porque o próprio Deus, ele respeita, a palavra vai dizer que Deus dá o engano para quem quer o engano. Quem somos nós para querer empurrar o evangelho na mente das pessoas? Não temos essa capacidade, até porque o convencimento é do Espírito. Então, a gente precisa ter cuidado em com quem nós estamos ajudando, em como nós estamos gastando o nosso tempo, o nosso discipulado, porque talvez seja alguém que não está disposto e vai pisar, e vai desmerecer, e vai sujar o teu nome, depois falar mal de você. Aí você vira o crente chato, o crente que fica tentando botar o evangelho na cabeça dos outros, porque você acaba sendo essa pessoa mesmo. Ora, se a pessoa não quer ouvir, respeite. Esse é um princípio também da palavra. Aí no versículo 7, Jesus vai falar sobre a persistência na oração.
ele diz: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Jesus está falando de um movimento nosso. E Deus vai reagir a isso. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Lá no livro de Lucas, a gente tem um pequeno complemento que vai falar sobre o Espírito Santo, como sendo essa coisa boa que Deus tem para nos dar e que nós podemos buscar, podemos pedir e receberemos. No versículo 12 está escrito: assim, olha, é meio que uma conclusão, ok? Em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Vamos ler um texto que está lá em 1 de João? 1 de João, no capítulo 5, eu vou ler o versículo 14, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, a gente tem aqui uma condicionante. Eu peço, eu busco, mas a palavra está dizendo, vai depender se o que você pede está de acordo com a vontade do Pai. Porque Ele não vai dar algo que possa te fazer mal, te prejudicar. Então, às vezes, nós não recebemos porque pedimos mal, pedimos para o nosso deleite coisas que vão contra o próprio princípio do Senhor. No versículo 12, Jesus vai dizer: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Esse é um princípio de amor. Se coloque no lugar do outro, tenha empatia, misericórdia e ajude, faça, não só peça, mas faça também para as pessoas. E ele vai dizer, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, o fim de tudo é isso. É esse relacionamento em paz, em amor, em comunhão com as demais pessoas, né? As leis servem para mediar os nossos relacionamentos interpessoais. No 13, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. O caminho de perdição. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Porque é um caminho difícil mesmo da gente percorrer. Porque a nossa carne, ela quer a satisfação de todos os prazeres, de forma intensa. E muitos desses prazeres são contrários à santidade de Deus. E esse é o nosso padrão. É a santidade do Senhor. E isso deve gerar temor em nós, né? Reverência a Deus. Porque ele está dizendo aqui, poucos vão encontrar. E em Jesus tudo fica muito mais fácil, né? Ele é esse caminho que nos leva a Deus. Um caminho de santidade em Jesus. No 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Quem é o profeta? É aquele que fala algo que Deus tem para revelar. Então ele está dizendo, tem gente que vai revelar coisas que não vêm de mim. E Deus, ele não tem compromisso com a voz do profeta, mas ele tem compromisso com a sua própria voz. Então o falso profeta, Deus não tem compromisso com isso. E a gente precisa então ter esse discernimento. E como é que eles vêm? Aqui vai dizer, eles vêm como se fossem ovelhas. Então, na aparência, a gente não vai reconhecer. Eles, na verdade, são lobos que querem devorar. Mas olha o que vai dizer aqui. Vocês reconhecerão pelos frutos, não pela aparência. Não pela roupa, pela maneira como fala, mas pelo proceder. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Bom, espinheiro dá espinho, erva daninha é aquilo que mata as plantas, né? Então ele está dizendo que não haveria bons frutos, mas sim espinhos, mas sim aquilo que destrói, que corrói, que
que tira os nutrientes, né, que suga, só sabe sugar, não dá fruto. É isso que faz a erva daninha, ela mata ao invés de dar vida. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Ponto final. Não tem meio termo aqui. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Jesus fala muito sobre juízo, Jesus fala muito sobre inferno, e quando ele fala aqui que será lançado ao fogo, é exatamente disso. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, para conhecer o fruto, a gente tem que caminhar. É por isso que eu não posso julgar quem eu não ando junto. Julgar nesse sentido, né? De observar os frutos. Eu só posso falar daquelas pessoas com quem eu caminho. E é com essas pessoas que eu tenho que tomar cuidado. Com pastores, com profetas, com pessoas que estão conduzindo o rebanho de Cristo. Será que o fruto dessas pessoas realmente é bom? E aí ele continua aqui no versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, ou seja, aquilo que eles não estavam vendo, eles não tinham conhecimento, Jesus vai declarar, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí a gente vai lá para o livro Apocalipse, que tem um texto que corrobora com isso. Apocalipse 3:5 diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Aí depois ele vai dizer assim, em Apocalipse 20:15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, para quem diz que o Novo Testamento é só amor, que Jesus só veio pregar o amor, não, ele também veio falar de justiça e de juízo. Por fim, no 24, ele vai dizer, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Jesus está falando do ser humano, embora a gente veja comumente essa parábola ser utilizada quando se fala em família. E tudo bem. Que bom se Jesus for a rocha da nossa casa, da nossa família. Mas aqui, Jesus está falando de cada um de nós. Porque é uma prática da individualidade. Eu preciso fazer. Talvez meu marido, os meus filhos não façam, mas eu preciso fazer aquilo que Jesus estava aqui ensinando. Por quê? Porque eu, Érica, casa de Deus, preciso permanecer firme. Mesmo que o marido, mesmo que os filhos caiam, porque talvez eles estejam alicerçados na areia. É eu cuidar de mim, eu dar apoio aos outros, mas saber que o sustento daquilo que eles são, da edificação de cada vida, não está nas minhas mãos. É uma responsabilidade individual. Então, não cabe ao cônjuge edificar ao outro. Não cabe à mãe ou ao pai querer edificar o filho. A gente pode ensinar, a gente pode instruir, mas cada um escolhe obedecer ou não. Então, estar edificado na rocha vai muito além de apenas aprender, de simplesmente ouvir. É obedecer. Estar alicerçado na rocha não é só dizer que conhece Jesus, porque aqueles que diziam Senhor, Senhor, conheciam, mas não obedeciam, não faziam a vontade do Pai, mas praticavam aquilo que era mal. Mal aos olhos de Deus. Não aos olhos da sociedade, porque aos olhos
do nosso pecado comum, muita coisa é tida como tudo bem, não tem nada a ver. Mas o parâmetro é a palavra, é aquilo que Jesus nos ensina. Fico por aqui. Fechando, então, os 3 capítulos do Sermão do Monte. E eu espero que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade por aqui. Se você perdeu os demais vídeos, acesse os links que estão disponíveis na página. Vamos obedecer, vamos nos aliançar, vamos nos firmar na rocha. Fiquem bem.